Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Henrique e eu quero dar continuidade ao nosso mini curso sobre Introdução à Cybersecurity e hoje eu quero falar um pouquinho sobre habilidades, isso mesmo, algumas habilidades que nós temos que construir no dia a dia para a gente se tornar aí um ótimo pentest, ou seja, um trabalhar dentro da área de segurança. Vamos lá? Então vamos falar um pouquinho de quais são as habilidades que nós temos que adquirir durante os nossos estudos, enfim, nós temos que perseguir que tipo de habilidades. Vai lembrar o seguinte, o estudo da área de segurança da informação, como eu disse nas aulas anteriores, é um estudo de polícia contra ladrão, é uma correria o tempo todo. Então, quanto mais informações a gente tiver, melhor para a gente conseguir resultados e por aí vai. Tá? Dentro da área de segurança, dentro da área de pentest, o cara tem que ter conhecimentos, principalmente, claro, e a busca de conhecimentos importantes dentro da vida dele, principalmente se atualizar também. É importante se atualizar, principalmente, claro, para ter toda uma direção daquilo que se pode trabalhar. Eu vou citar alguns itens aqui que eu acho extremamente importantes, que você tenha ou procure ter essas habilidades no dia a dia. Claro que não é fácil, vai lembrar que estudar na área de segurança não é fácil. Tá? A gente não vira hacker ou vira um pentest da noite para o dia, ou do dia para a noite, muito rápido. Isso engloba aí muitos anos de estudo. No meu caso, eu tenho mais de 7 anos de faculdade, certificações, etc., dentro da área de segurança. Então, assim, não é fácil. Tá? Então, se você quer realmente entrar dentro dessa área, procure estudar muitos conceitos, principalmente, para você. Quanto mais informações claras a gente tiver, a gente pode se dar bem em alguns estudos, em alguns casos, no dia a dia que a gente possa ter. Tá? A gente lembra muito bem que durante o nosso dia a dia do trabalho dentro de segurança, a gente pode encontrar casos que a gente não vê durante a sala de aula. E se a gente, ou dentro da sala de aula, dentro das certificações, se a gente não tiver o conhecimento prévio de buscar essas informações pelo mesmo caminho, a gente pode encontrar problemas no nosso dia a dia de trabalho. Tá? O primeiro dos itens que eu quero estar passando para vocês, que eu acho muito importante, claro, é o estudo de sistemas operacionais. Tá? Tem habilidade e conhecimento a fundo dos sistemas operacionais hoje em dia. Microsoft Windows, por exemplo, Linux, claro, como macOS também. Tá? Nós sabemos que a Microsoft, em questão de vulnerabilidades, está em alto nível aí. Muitas vulnerabilidades também, mas existem vulnerabilidades para macOS, é claro, como também para Linux também. Então, eu não posso ser um analista de segurança, um pentest, um exemplo, trabalhar com cybersecurity e pensar só no Windows, por exemplo. Eu tenho que pensar também no Linux, como também eu tenho que pensar também no macOS. E, claro, dispositivos móveis, tablets, notebooks também que se englobam, como também dispositivos como celulares, smartphones e por aí vai. Eu tenho que estar trabalhando, buscando informações excessivamente em todos esses caras aí. Tá? Então, conheça a fundo os sistemas operacionais. Tem habilidades, por exemplo, de esquecer um pouquinho a interface gráfica e trabalhar mais em linhas de comando. Por quê? Porque as linhas de comando vão trazer mais informações que talvez a interface gráfica não esteja mostrando com você. Uma das primeiras coisas que eu sempre recomendo é trabalhar com sistemas operacionais open source, com Linux, por exemplo. A maior gama de ferramentas que se tem dentro para se trabalhar com pentest, o espaço que se dá são em ferramentas Linux. Então procure sempre estar instalando um sistema operacional Linux, use de fato o sistema operacional Linux, use de fato um sistema Linux no seu computador. Tá? Eu lembro que quando eu me especializei, eu parei de fato de usar o Windows. Já cheguei a usar um tempo o Windows, por exemplo, mas quando eu me especializei na área de segurança, eu parei de fato de usar a Microsoft Windows. Tá? Não estou dizendo que estou recomendando você a não usar mais o sistema. Eu estou dizendo a você que é melhor para os estudos entender sistemas distribuídos, entender sistema operacional, estudando no Linux, por exemplo. Então fica aí essa recomendação. Então procure conhecer a fundos. Eu falei em outro vídeo, por exemplo, de alguns detalhes que é importante, questão de protocolos de rede, TCP, UDP, toda a pilha de protocolo, DHCP, ARP, principalmente o ARP, ICMP, IGMP, e por aí vai. Protocolo de camada de aplicação, por exemplo, existem alguns ataques de negação de serviço da camada 7, da camada de aplicação. E se você não tivesse conhecimento, não estudar, por exemplo, tivesse conhecimento para entender o que é a camada 7, o que é a layer 7, o que está acontecendo com esse cara, quem são os aplicativos que estão acontecendo aí, quais são os protocolos que estão acontecendo, eu não vou ter o resultado esperado. Tá? A gente sabe que eu tenho um pacotinho, toda a rede funciona através de pacotes, e esses pacotes regem os datagramas. Cada pacotinho desse dentro dele tem um datagrama. Então, se eu não conhecer o datagrama e que as informações estão sendo trafegadas pelo emissor e receptor, eu não vou conseguir entender o que está funcionando na rede. Então, se você está trabalhando, por exemplo, uma empresa, por exemplo, e quer verificar todo o tráfego que trabalha por ela, isso é importante.
Poxa, eu estou trabalhando em empresa, sei lá, tem 30 computadores, 40 computadores. Eu quero saber o que está acontecendo aí dentro no tráfego da rede. Tá? Procure ferramentas para isso, procure saber quais são os protocolos que estão navegando na sua rede para você ter conhecimento aí. Tá? No próximo vídeo eu vou estar falando sobre ou eu vou caminho para a faculdade ou caminho para certificações. Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Tá? Por enquanto, suas habilidades nesse vídeo aqui. Outro ponto interessante, além de conhecer bem os sistemas operacionais, é conhecer, por exemplo, as linhas de comando, como eu estava falando. Linha de comando é extremamente importante eu estar sabendo. Por quê? Porque eu vou usar as ferramentas, a maioria delas no linha de comando. Tá? Então procure usar ferramentas de linha de comando, saber o que cada letrinha... Por exemplo, eu uso o Nmap, o nosso Network Mapper, o famoso conhecido de busca de escaneador de portas e vulnerabilidades aí. Pô, você tem o Nmap, mas eu olhei na internet o Nmap-A, um exemplo, o IP, por exemplo, e vou escanear, assim funciona para tudo? Não. Procure conhecer o que cada comando do Nmap faz. Tá? Cada opção que o Nmap faz. Ah, mas eu uso o Nikito, eu uso o TCP-Dump, eu uso o Wireshark, o T-Shark, enfim. Não importa o tipo de aplicativo, ferramenta que você está utilizando, mas procure conhecer a fundo, tá? Quais são as opções que você tem. Eu vejo muita gente trabalhando dentro da área de pentest, da área de segurança, etc., que pesquisa muito na internet, mas vê em muitos tutoriais, por exemplo, e não procura saber, em vídeos, etc., não procura saber as opções, tá? que você está usando naquele exato momento. Tá? Eu lembro de muitos casos, por exemplo, que já vi pessoas se atrapalhando inteira com os comandos porque não sabe o que está acontecendo. Então procure saber o que cada comando está dizendo, o que cada opção daquele comando está dizendo para você. Poxa, o tracinho A para analisar site, por exemplo. Poxa, o tracinho Nikito, tracinho host, enfim, por aí vai. Tá? Poxa, estou usando esse mapa, mas tem um traço U lá, eu sei que traço U é para o usuário, tá? Mas o que é o traço U verdadeiramente? Tem um comando muito bacana que eu vou colocar aqui na descrição para você, que pode funcionar muito bem para você no Linux, por exemplo. Você pode usar o comando main, M-A-N, M de Maria, A de avião, N de navio, main, espaço, o comando que você quer. Ou seja, manual daquele comando. É muito importante isso, eu digo isso no curso de Linux também, que está na Escola Hacker, e por onde eu vou também. O comando main é importante porque ele vai te mostrar o manual daquele comando. E você pode usar ele em qualquer distribuição Linux, praticamente já vem pronto esse cara. Como também no Windows, né? Tem uns help também que pode te ajudar. Então, não estou dizendo para você ficar preso a ajuda em manuais, estou dizendo para você pesquisar, entender o que cada um desses caras está lhe oferecendo opções para você usar os comandos direitinho. E outro cara que eu quero estar dizendo para vocês, questão de habilidades, por exemplo, nosso dia a dia com nossa experiência aí no estudo de segurança, é você conhecer scripts, por exemplo, conhecer a linguagem de programação. Tá? A galera de comunicação às vezes esquece que por a fundo tem uma linguagem de programação, entenda algoritmo, C, Python, por exemplo, linguagem mais simples, HTML, por exemplo, entenda algoritmo. Isso vai lhe ajudar muito também. Fica a dica também como habilidades. Tem conhecimentos de estudar algoritmo, entender estrutura de dados, entender como funciona o ambiente de construção de aplicativo, de scripts, por exemplo. Tá? Nós temos muitos exploits, que são ferramentas de exploração, em alguns tipos de linguagem, C, por exemplo, em Python, tem vários tipos de exploits. Então é bom você conhecer como funcionam essas linguagens, que é claro, ou desenvolver sua própria linguagem, por exemplo, ou também, claro, trabalhar com cada uma delas de forma específica. Claro que a maioria vai estar em inglês mesmo. Se você não gosta de inglês, por exemplo, infelizmente é muito complicado você seguir dentro da área de segurança, como qualquer outra área dentro da área de tecnologia, vale lembrar isso. Segurança se previne questão do inglês, muito questão do inglês também, tá? Como qualquer outra área de tecnologia. E é importante você conhecer essa ideia de scripts também. Outra coisa que eu preparei, eu quero exemplificar para você como habilidade, é entender firewall de rede. Tá? O firewall praticamente tem 3 processos: entrada, saída e processamento, input, forward e output. Entenda como é a ideia de um firewall, como é que é o funcionamento de um firewall, por exemplo. Tá? Uma dica que eu quero deixar aqui para você é o iptables do Linux também. Tá? Porque é linha de comando, é um firewall exclusivamente dentro do kernel do Linux, que é um kernel propriamente dito, onde ali você vai verificar várias e várias regras de entrada, processamento e saída. Claro, você pode criar suas próprias regras também, mas tem 3 regras primordiais. Então passe a entender, estude também iptables, por exemplo, para você ter mais conhecimento sobre o firewall. Tá? Por exemplo, a gente pode, por exemplo, não só parar com um tipo de ataque, como também explorar determinada vítima, por exemplo, e
habilitar regras, respectivamente, que possam aí nos abrir espaços para um ataque, como também abrir espaço para a defesa de um ataque, utilizando também os nossos firewalls. Tá? Outro conhecimento que eu quero deixar, além desse conhecimento web também, é conhecimento voltado à perícia forense. Tá? Tenha principalmente a vontade de descobrir o que está acontecendo com um determinado aplicativo, o que está descobrindo na rede. Tenha a vontade de estudar engenharia reversa. Poxa, o que está acontecendo com esse aplicativo? Como é que eu posso abrir esse aplicativo para saber o que está acontecendo com ele? Gerou um binário, mas como é que eu posso voltar esse binário para um código-fonte, respectivamente? Como é que eu posso trabalhar isso? Então fica essa dica também para você estar utilizando no dia a dia como habilidades também. Certo, pessoal? Então eu compartilho vamos dizer assim, algumas habilidades que a gente pode encontrar no dia a dia. Claro que conhecimentos computacionais, digitar e algumas coisas mais técnicas, por exemplo, etc. Fica aberto para você estar perguntando também. Eu coloquei algumas habilidades centrais aqui para vocês já estarem se focando aí, por exemplo. Eu vou citar todas as habilidades aqui em 3 itens consecutivamente diretos, que é conhecimento de sistemas operacionais, conhecimento em rede de computadores, protocolos, arquitetura de rede de computadores e, finalmente, programação de computadores. Tá? São 3 itens fundamentais de direções. E como última dica, eu quero deixar para você o seguinte: pratique Capture the Flag, tá? Que é um CTF, que é uma competição. Pratique isso, tá? Porque ali você vai ver que tipo de nível você tá. Porque no CTF, para quem não sabe, vamos dizer assim, é um jogo dinâmico, é uma forma de gamificação voltado para segurança e testes de intrusão. Então tem vários tipos de testes lá que você vai tentar praticar para descobrir verdadeiramente e testar suas habilidades nesses desafios. Tá? Claro que quanto mais dificuldade, maior dificuldade desafio, mais pontos ele vale e vice-versa. Então pratique também CTFs, pratique Capture the Flag. A Escola Hack tem CTFs, esse ano nós teremos CTFs voltados para abertos para o Brasil inteiro, como já tivemos em anos anteriores. Então pratique CTF, pesquisa online sobre CTF, pesquisa online sobre essas habilidades que eu passei para vocês hoje. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Coloca aqui embaixo, por exemplo, alguma característica que você tenha dúvida, por exemplo, que você queira estudar ou que você não tenha visto no vídeo. Compartilhe conosco, que a gente, claro, pode passar aí nos próximos vídeos direitinho. Vai lembrar que essas videoaulas são introduções, praticamente, para quem está começando mesmo dentro da área de pentester. Tá? Mas, possivelmente, lá na frente, a gente vai estar trabalhando com alguns vídeos, respectivamente, que trabalham com mais coisas técnicas, por exemplo, mais a fundo dentro da área de segurança. Tá? Aqui é mais uma introdução mesmo, mais um bate-papo, para a gente falar um pouquinho sobre toda essa temática de habilidades, etc., que muita gente tem dúvida. Tá? E se você já quiser utilizar um sistema operacional, por exemplo, para testar Linux e etc. e tal, eu não recomendo usar o Kali, que é a distribuição voltada para pentest, de cara. Tá? Instala uma distribuição mais amigável, por exemplo, se você está começando agora com o Linux. Instala uma distribuição mais amigável, Ubuntu, Mighty, Deepin, por exemplo, não sei. Instale, tem várias, né? Instale uma distribuição mais amigável, comece a estudar, a entender um pouquinho os sistemas operacionais como Linux, por exemplo, para depois você utilizar a distribuição como pentester. Porque essas distribuições são mais voltadas para ataque. Tá? Então, se é mais usado para ataque, possivelmente você pode ter problema na questão da defesa. E pode passar aí por grande dificuldade. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre faculdade ou certificações, bibliografias e muitas dicas também, etc. Valeu, galera. Até mais no próximo vídeo.